Nós vamos agora para Parintins, onde o presidente do Caprichoso está falando nesse momento. Existe um vazamento para o outro lado, aonde esses nomes que foram vazados, de alguma forma não agradaria o grupo que ia ser julgado do lado de lá, e houve a mudança. Sem chamar eu, sem chamar Fred, foi selecionado 9 jurados, e no meio desses 9 jurados vieram pessoas que vieram prejudicar Parintins, vieram prejudicar a cultura do Amazonas, não vieram prejudicar o Caprichoso. E nós solicitamos a abertura desse envelope, para depois que nós tivermos em mão a abertura desse envelope, a gente possa fazer as devidas perguntas, por que foi feita a troca, e já se tinha algum nome suspeito, não usar os suplentes para colocar no nome dos suspeitos que poderiam estar corrompidos por vermelho ou por azul. Então aquela relação foi jogada, esse envelope ele está na prefeitura, e eu queria pedir a ajuda de vocês, para que a gente pudesse fazer um movimento via mídia, para todo mundo ter conhecimento ao nome desses jurados, que eram os jurados que deveriam ter julgado o festival de 2025. Avançando, depois de tudo isso, nós não tínhamos mais o que fazer, por comprometimento com os parceiros. Nós sabíamos que tinham 2 jurados. Marco Moreira tem um dossiê que depois a Bruna vai encaminhar para vocês. Esse dossiê nós mandamos, solicitamos, pedindo a retirada dele, que ele tem um vínculo real com pessoas de lá. E a jurada? Rio-Nara, isso. Obrigado. E a Rio-Nara, pelo seguinte fato dela ser uma pessoa evangélica, os advogados estão atrás do real currículo dela, a gente acredita que seja um currículo fake, montado, que ela não tem formação alguma, uma pessoa que vive do mundo da arte, ela vive no mundo da arte para sempre. Virou evangélica e veio fazer o que fez aqui, manchando o nome da igreja, da sua religião, de pessoas que realmente são evangélicos e sabem muito bem como um evangélico se comporta de verdade. E essas 2 pessoas simplesmente acabaram com o festival. Há indícios, assim como um boi tem informação de um lado, o outro boi tem informação de outro lado. Isso é real. Isso é real. E numa dessas narrativas entre um lado e o outro, chegou ao nosso conhecimento que alguém de um corpo da comissão do lado garantido, ele iria dizer para ela qual nota ela teria que dar e como ela teria que justificar aquelas notas. E tudo que foi falado está com data, quando chegou o dossiê, se vocês verem a nota, está tudo lá. Ela seguiu à risca. Ela pegava um papel, um dia eu estava observando, ela pegava o papel, ela colocava no vidro da cabine, para mostrar que ela estava fazendo as anotações, tendo uma bancada embaixo para ela anotar. Então, vão passando o recibo de muita coisa para a gente. Numa dessas mudanças desses jurados que estavam sorteados, que foi cancelado, deixa eu lembrar o nome aqui do jurado, o jurado Tardelli, que era uma das pessoas que viriam para Parintins, e o Tardelli, ele esteve em Parintins, ele veio a Parintins, nós trouxemos o Tardelli para Parintins, nós nos comovemos, era muito importante, sempre para a gente quer crescer, nós queremos evoluir, ponto de vista diferente de pessoas que vão falar para a gente aquilo que a gente tem interesse em aprender para fazer o festival evoluir. O Guilherme recebeu um telefonema de alguém da comissão julgadora, e se vocês fizerem contato com ele, ele pode reafirmar isso para vocês. Alguém da comissão teria falado para ele a seguinte frase: complicado um boi ganhar 4 vezes seguido. É complicado um boi. E essa fala ecoou para outras pessoas, para outros jurados. Os 2 jurados, tanto a Rio-Nara quanto o Marcos Moura, os 2, eles apagaram tudo da rede social deles. Ficaram low profile agora, ninguém sabe mais nada deles, o que eles fazem, o que eles vivem. Por quê? Porque fizeram algo muito errado.
Quem não comete erro, não se esconde. Justifica. E é um outro ponto que quando vir, vocês vão rir, é da justificativa para justificar como se tivesse tido só um boi na arena. A coisa foi kamikaze, a coisa ela foi programada para acabar com o Caprichoso, para fazer o Caprichoso ser derrotado, mesmo tendo apresentado o maior espetáculo dos últimos 10 anos, alegoricamente falando, coreograficamente falando, os nossos itens, chega a ser cômico, o Patrick pegar 9.8, todo o respeito que eu tenho ao Davi, pegar 10, esquecendo letra, falhando voz, 2 levantadores cantando ao mesmo tempo na arena. Gente, nós estamos num tempo que nós não podemos deixar isso acontecer. Milhares de pessoas são apaixonadas. Centenas de pessoas, milhares de pessoas dependem economicamente dessa festa. Nós não podemos deixar a festa cair em descrédito. Nós não podemos deixar essa força toda nos acovardar. Maltrata demais. Maltrata demais. Só ver outros pontos, fui fazer anotações. Além dessa fala, houveram algumas reuniões, não sei se o prefeito estava presente ou não, onde só o Boi Contrário reuniu com a comissão ou com o prefeito. Isso aí nós não temos tanta certeza. Mas que as reuniões houveram. Porque muitas mudanças dessas que aconteceram foram porque essas reuniões aconteceram. Nós apontamos, na época que houve a mudança da presidência da comissão, nós não fomos oficialmente informados quem era o novo presidente, quem seria a nova comissão, o que teria acontecido. Eu, em uma reunião, pós essa confusão toda, lá pela quarta-feira, eu fiz 2 perguntas ao prefeito. Prefeito, houve vazamento dos nomes que foram sorteados? O prefeito desviou a resposta. Se conversamos outros assuntos, perguntei de novo, prefeito, houve vazamento de nota? Ele pediu que eu me tranquilizasse, que estava sendo resolvido da melhor forma. E nós confiamos. Aí, eu falei, veio o festival, já falei. De ontem para cá, vocês perceberam que o engajamento do roubo, da forma como foi conduzida a apuração do festival, ela teve muito mais engajamento do que a própria conquista do Boi Contrário. E muitos do Boi Contrário não comemoraram, porque não se viam campeões. O respeito, ele tem que se existir. Não pode ser vitória a qualquer custo. Principalmente uma vitória onde existem muitos erros. Um vai avançar e o outro vai continuar do jeito que está. Não tem como as coisas continuarem desse jeito. Nós vamos avançar juridicamente com esse processo. A gente tem provas muito robustas de tudo aquilo que nós pedimos. Na quinta-feira, eu mandei para o prefeito Matheus, como eu não tinha acesso à comissão, mandei um dossiê da jurada de como ela ia fazer, o que ela ia fazer e por que iria fazer. E o reflexo da apuração, das notas que ela deu, vai condizer com o dossiê que nós entregamos na quinta-feira, dia da festa dos visitantes, dia 26. Então, nós tentamos defender o festival, nós só não tivemos voz, nós não fomos ouvidos. Fizeram uma cortina de fumaça apontando o erro dos jurados do bloco C. Se vocês analisarem o bloco C, foi um bloco até equilibrado demais para jurados que iriam prejudicá-los. Alegoria, não estou dizendo que o Caprichoso não teve erro. Nós tivemos erro, sim. Mas para o comparativo de despontuação, foi absurdamente grande. Num bloco onde o Caprichoso é o bloco dele mais forte. Então foram muitas e muitas coisas, meus amigos, que aconteceram.
E vocês são parte muito importante hoje para todos nós, para que a gente possa pensar ao longo desses meses como é que nós vamos estar no próximo festival. Volto a falar, o Caprichoso não recua um passo, né, presidente? De tudo aquilo que nós vamos que nós nos propusemos a fazer. Nós vamos continuar avançando, fazendo o melhor da gente, fazendo a melhor entrega, agradecendo aos parceiros. Não vamos cometer ato de irresponsabilidade, como foi cometido agora contra o Caprichoso. Nós não vamos ganhar festival a qualquer custo, nós vamos ganhar sempre festival por mérito, por muito trabalho, muita dedicação, muito empenho de todos nós. Essa é a nossa maior prestação de conta. Parintins, sem esse festival, é uma ilha no meio do nada. Parintins viraria, sabe Deus o que. O festival está para Parintins, como o Beto Carreiro está para alguma cidade no sul. Ela impulsiona economicamente falando o município, ao turismo, essa cadeia econômica que envolve toda essa engrenagem que é a cultura parintinense. Então, se nós não começarmos, quando eu falo nós, eu falo todos nós, vocês da imprensa, nos ajudem, nós precisamos moralizar, nós precisamos cuidar do nosso maior patrimônio. Nós não podemos deixar acontecer. A derrota, ela não me incomoda. Eu já fui derrotado muitas e muitas vezes na minha vida. Em Parintins, no carnaval, no futebol, em vários outros lugares. Ela me fortalece. Mas eu não vou ser covarde de aceitar uma derrota manipulada, orquestrada, pensada, aonde ela só faz achatar o festival. E reitero o meu compromisso com todos os parceiros, de ano que vem nós apresentarmos um grande festival de novo, para que a gente possa, mais uma vez, sair do bombódromo campeão e vitorioso do povo. Presidente, como é que o senhor percebeu que tinha que intervir aquela votação? Como o senhor percebeu isso que o nada se fortalece? Era muito óbvio, né? A gente ter apontado 2 nomes como possíveis nomes que fariam aquilo, e a mulher, no primeiro dia de festival, no momento que eles estão conhecendo o festival, o histórico estatístico, ele é muito pequeno a despontuação na primeira noite de festival. O festival se decide na segunda e na terceira. Então, a primeira noite o jurado está conhecendo, está entendendo, eles não colocam o pé no acelerador. E ela colocou e ele colocou. Quando ele dá um 9,8 para o Patrick, como? E o Davi, 10. Esse Marco já foi jurado em outros festivais? Ele é amigo de um ex-jurado, que depois vocês vão ter acesso a esse relatório, esse dossiê da relação, onde ele se encontra, onde ele linka com o garantido. Presidente, o senhor disse que teve muitas informações, inclusive com o dossiê que foi entregue para o município em relação a esses dois dados. Em algum momento, antes do início da festa, ou até mesmo, porque não antes do início da atuação, o senhor não pensou em chamar o público para o conhecimento das informações que o senhor traz para a público agora? Mas são 2 pontos aí. Ponto 1, nós entramos pedindo o indeferimento do jurado Marcos, porque ele tinha muito conteúdo robusto da relação, tendo em vista que a outra, ela quando veio, ela veio muito bem preparada, ela limpou a vida dela, ela zerou, não deixou rastro. Mas as informações continuaram chegando. Hoje o Brasil se torna pequeno quando se trata de falar de Parintins. Todo mundo conhece todo mundo. Então, por causa disso, nós entramos, foi indeferido o nosso pedido de troca de jurado, foi pedido. O dela realmente foi só comunicado ao prefeito, não teve um pedido porque não tinha uma prova, a não ser um relatório verbal do que ela iria fazer, como ela iria fazer, e da falta de currículo dela também era uma das coisas que nós pedimos que fosse reavaliado. Aí você imagina uma pessoa que vem julgar o Festival Folclórico de Parintins. No nível que, no formato, Parintins é o maior festival cultural do Brasil.
todo mundo conhece o Festival de Parintins. Então, como é que você traz uma pessoa que há mais de 16 anos não é envolvida em arte, algum tipo de arte, quando tinha faixa etária de 20 anos, ela fez alguma coisa que ainda não se comprova isso, mas nós vamos tentar buscar para ela comprovar se realmente ela tem aquilo ali. E sem contar com a pobreza de um currículo para julgar o que ela veio julgar. A gente não precisa nem explicar muito. Os dados eles vão estar aí. E você pega os dados e analisa as notas, a despontuação que foi feita aos nossos itens. Quando eu vi a despontuação nos itens, no bloco B também, a gente ficou muito preocupado. Ficamos muito preocupados. Tá aí, você acompanhou, né, a entrevista coletiva, nosso repórter Giovana Andrade está em Parintins e durante a nossa programação a gente traz o resultado dessa coletiva do presidente do Boi Caprichoso. Isso! Quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!